Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Deus possa habitar em nossas mentes, em nossa vida, para que a gente possa resplandecer essa glória que através de Cristo Ele dispôs a cada um de nós. Vamos à nossa lição de hoje, sexta-feira, as duas últimas perguntas da lição dessa semana, que nos traz aqui na pergunta 11 o seguinte questionamento. Só lembrando que ontem nós estudamos sobre aquela voz, que depois da oração de Cristo, ele pedindo que o Pai glorificasse o seu nome, o nome do Pai, aquela voz como um trovão, falou bem ao ouvido de todos ali, o meu nome já o tenho glorificado e glorificarei outra vez. Que coisa linda, né? Pois bem, hoje, dando continuidade, na pergunta 11, nós temos aqui o seguinte questionamento. Que ensinamento deixou Cristo para a multidão que o chamava de rei? O versículo 31 e 32 diz assim, aquele povo, que aqueles que escutaram aquela voz, uns diziam um trovão, outros diziam não, foi um anjo. Aí Cristo disse para eles, agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Olha que coisa, Então, depois que Cristo diz para aquele povo que aquela voz que falou ali era por amor a eles, Cristo diz, chegou a hora, desse mundo ser julgado. O juízo deste mundo é agora. O mundo será julgado agora. O julgamento no sentido de que a dívida do pecador estava sendo paga. E todo pecador que pela fé aceitasse o pagamento dessa dívida era perdoado. Todo pecador que rejeitasse o pagamento da sua dívida, ele continuava em pecado. Pois bem, e Cristo diz, agora será expulso o príncipe deste mundo. Como será expulso o príncipe deste mundo? O príncipe deste mundo seria expulso de onde? De quem? Expulso para sempre do céu, porque nunca mais ele poderia entrar ali, já que ele tinha um tempo de graça. E qual era o tempo de graça que o inimigo tinha para se arrepender? Seria até a hora da morte de Cristo? Porque se até o inimigo, Satanás e seus anjos, se arrependesse até o momento da morte de Cristo, que poderia morrer por ele também, eles poderiam se salvar? Olha, meus amados, que linguagem profunda é essa, Que linguagem profunda. A outra linguagem, expulso desse mundo, a gente vai encontrar no livro do Apocalipse, no capítulo 12, quando o diabo foi expulso do céu para a terra, Houve uma peleja no céu entre Miguel e seus anjos, e o dragão e seus anjos batalharam, e não se achou mais o lugar do dragão, do diabo no céu, junto com seus anjos, foi expulso para a terra. E expulso na terra, ele vinha trabalhando até o dia de Cristo ali, trabalhando, Então ele já havia sido expulso. Mas no livro de Jó, no capítulo 1, diz que durante aquele período de Adão até os dias de hoje, nesse período, até os dias de Cristo, no período dos dias do Antigo Testamento, ele teve acesso ao céu, ele tinha acesso ao céu, porque ele foi lá como se fosse representando Adão, representando a terra, numa espécie de concílio que houve, E Deus pergunta, de onde tu vem? Ele disse, eu venho da terra, de passear por ela, rodear, venho da terra. Aí o Senhor disse, tu tem visto lá meu servo Jó? Lembra daquela conversa? Quando Cristo disse, na guia agora já, no ano 4.000 anos depois do pecado de Adão, quando o Senhor disse que ele está sendo expulso, se ele já tinha sido expulso, seria uma expulsão definitiva, que ele não teria mais acesso ao céu? Seria expulso no sentido de que não tinha mais perdão para ele?
Ele não podia entrar mais no paraíso de Deus, no reino de Deus? Parece que faz sentido esse pensamento. Parece que faz sentido. É o único pensamento que faz sentido diante de todo o contexto que nós temos estudado. Então havia aquele momento havia chegado, né, a expulsão de Satanás definitivamente, porque ali estava sendo decidido o destino do mundo, porque o mundo a partir dali poderia escolher acreditar em Jesus Cristo e ser salvo, ou rejeitar a morte de Cristo na cruz do Calvário e se perder para sempre. Porque antes da morte de Cristo, redentora, expiatória, pelo pecado, pela culpa do homem, antes disso não tinha esperança nenhuma. Só tinha uma certeza para a raça humana, a morte eterna. A morte do sono e a morte eterna. Só tinha uma certeza. Não tinha outra certeza. E Cristo vem realmente para expulsar definitivamente dos céus e da vida dos santos, aqueles que têm fé, né, a possibilidade do inimigo deste mundo, né? E o inimigo deste mundo aqui representado na pessoa de Satanás, o inimigo não, o príncipe, né? O principal deste mundo, expulso. Que coisa, né? Que beleza esse texto. E o resto do texto diz assim: e eu, quando for levantado na terra, ou seja, expulso, está falando da primeira parte em relação à morte, à tentação e tal, né? A tentação, a tortura, a provação, a humilhação e a morte na cruz do Calvário. E ele falando da ressurreição agora diz assim, ó: e eu, quando for levantado da terra, ou seja, quando eu for levantado da sepultura, terra, sepultura, todos atrairei a mim. Realmente o mundo inteiro foi atraído a Cristo. Desse mundo inteiro que foi atraído a Cristo, né, o cristianismo, a religião que está no mundo inteiro, e todo mundo conhece o cristianismo, pelo menos de ouvir falar, né? Todos atrairei para mim Cristo, embora que a maioria dos que foram atraídos não se deixaram atrair por Cristo. Esses que foram atraídos, muitos deles dizem que aceitam Jesus Cristo, que é servo de Cristo, que serve, né, a Cristo, a obra de Cristo, mas não vive como Cristo viveu e realmente só foi atraídos, assim como aqueles gregos, né, que foram atraídos até Jesus Cristo para vê-lo apenas. E Cristo diz bem claro, não basta me ver não. Não basta ir para a igreja e ler a Bíblia e dizer assim, eu sei quem é Jesus Cristo aí, eu quero se ver, eu vou levantar a mão aqui, não basta isso não. Não basta só levantar a mão, não basta só dizer que é servo de Cristo, não. Tem que fazer, tem que viver como Cristo viveu, né? Então, nem todos aqueles que foram atraídos a Cristo são realmente ligados a Cristo. Não basta só ser atraído, é preciso servir. Continuando, amados, vamos aqui para a 12ª pergunta, a última pergunta desta lição, da lição dessa semana, que nos traz aqui mais um questionamento, o último questionamento. O que fizeram então os judeus quando souberam que Jesus estava ali na Judeia? Né? O verso aqui são 2 versos, o primeiro verso é o verso dando sequência ao verso anterior, que é o verso 32. Agora vamos para João 12:33, que diz assim, ó: isso dizia Jesus, significando de que modo ele havia de morrer. Dizendo o quê? Ele diz assim, ó, no verso anterior ele disse, quando eu for levantado sobre a terra, ou levantado da terra, levantado do túmulo, né? Quando eu for levantado do túmulo, todo atrairei para mim. Então, o verso agora complementar vai dizer, Cristo falou isso, levantado da terra, referindo-se ao modo como ele havia de morrer, levantado na terra. Ao modo como. Aqui nós temos 2 sentidos, levantado da terra. Na verdade, são 3 sentidos. O primeiro sentido é quando Cristo é colocado na cruz, e a cruz é levantada, né, em direção ao céu, ele é pendurado lá numa cruz, levantado da terra para o céu. O segundo sentido é quando ele é levantado, ele é ressuscitado, literalmente levantado da terra, não é? E o terceiro e último sentido é aquele, depois de 40 dias aqui na terra com os discípulos, ele é elevado aos céus, né? Então,
dividido em 3 partes. Em 3 partes. Então, o principal aqui, nesse contexto aqui de João entende, né, e está claro, que ele estava no sentido imediato mais próximo, falando da primeira. Obviamente não estava escondido na primeira uma sequência, porque dependendo do resultado da primeira, as outras 2 iriam acontecer também, né? Então, se Cristo fosse até a cruz do Calvário, sem pecar, se fosse levantado ali era o ponto de partida para tudo. Só era possível ele se levantar lá na ressurreição, se ele aguentasse na cruz sem pecar até o fim. Senão as sequências não haveria, né? Porque se Cristo tivesse pecado, ele teria permanecido lá para sempre, e a humanidade também. Ou Deus teria que providenciar um outro Salvador, né? Pois bem, mas aí, olha, que beleza foi essa aqui, que Cristo realmente falando aqui já dava certeza. Olha o tamanho da fé de Cristo. Então o testemunho dele, ele já via como se isso já estivesse acontecendo. O Espírito de Deus nele lhe dava esse poder, para que ele pudesse acreditar desta forma. É por isso que o Apocalipse diz de forma linda, nós temos que guardar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus, essa fé que ele tinha. Jesus tem a fé em Deus, por isso que ele é o homem modelo, o homem exemplo para todo homem. A fé dele nós temos que ter. A mesma fé, para que a gente dê também o mesmo testemunho que vem da palavra de Deus. Olha, aqui temos um segundo verso, que Jesus já tinha dito isso lá atrás, que está lá em João 3, versículo 14, que ele falando com Nicodemos, ele falou as mesmas palavras que ele está dizendo aqui, né? Ele disse assim, ele falando para Nicodemos que o homem tinha que nascer de novo e tal, e que haveria chegar um tempo em que as pessoas iriam olhar para ele, iriam enxergá-lo como Messias, já que o Nicodemos não tinha essa dificuldade de entender isso e de aceitar e de seguir Jesus Cristo, e também toda a cúpula dos líderes a quem, entre aspas, Nicodemos estava representando ali, né? Então Cristo falou para Nicodemos, olha Nicodemos, e como Moisés levantou a serpente lá no deserto, aquela serpente de bronze colocada numa haste, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, ele, justamente lá no deserto, quando o povo pecou, se rebelou contra Deus, em consequência disso, apareceram serpentes venenosas, começou a picar o povo começou a morrer. E muita gente morrendo e tal, e veio a orientação do Senhor que Arão fizesse ali uma serpente de bronze, né? Pegasse bronze ali, derretesse, fizesse uma serpente de bronze, colocasse numa haste, numa madeira, né? E levantasse bem alto. E todo mundo que olhasse para aquela serpente de bronze, ao ser picado por uma serpente ali do deserto, venenosa, esse seria salvo, não morria. E realmente ele está usando essa tipologia lá do Antigo Testamento, que apontava para Cristo, mostrando as Escrituras, ensinando ao mestre em Israel, que não enxergava essas tipologias do Antigo Testamento. É igual os teólogos de hoje, tudo cego, não consegue enxergar as tipologias do Antigo Testamento. E Cristo está ensinando exatamente isso a Nicodemos. Nicodemos, aquela serpente de bronze lá, em outras palavras, é como se Cristo dissesse para a gente hoje, olha, meu filho, né? Imagine que lá no Éden, ali o Senhor falando com a serpente, olha, o descendente da mulher aí vai esmagar a tua cabeça, e o máximo que tu vai fazer, vai esmagar a cabeça do teu descendente. E o máximo que o teu descendente vai fazer com ele é picar o calcanhar dele. O máximo que ele pode atingir é morder o calcanhar. Somente, isso aí. Mas ele vai esmagar a tua cabeça. Aí, né, morder o calcanhar, trair, mas não consegue matar a pessoa, né? E aí, ele pisa, esmaga a cabeça da serpente. Essa serpente aí, né, você pisa a cabeça de uma serpente normal e você esmaga a cabeça dela. Um calcanhar, uma pisada de um homem forte na cabeça de uma serpente, esmaga na hora, mata a serpente. Agora a pergunta é, alguém teria coragem de esmagar a cabeça de uma serpente de bronze? Se alguém meter o calcanhar numa serpente de bronze, na cabeça de uma serpente, ele vai esmagar o calcanhar dele. A diferença das duas serpentes era uma tipologia ali.
uma serpente vence outra, só uma serpente engole outra. Não é assim? Pois bem, aquela serpente de bronze que estava pendurado lá numa haste que apontava para Cristo, era uma serpente superior, não uma serpente no sentido de dar o bote, porque uma serpente de bronze não tem veneno para morder ninguém, como uma serpente normal dá o bote ali e injeta veneno, não. Essa serpente é diferente, é como aquela que disse Cristo: eu vou enviar vocês como ovelhas no meio de lobos, como cordeiro no meio de lobo, e enviar vocês como sede prudente, como simples como as pombas, agora sejam prudentes como as serpentes. Então veja que a serpente ela tem também características positivas, né? Jesus Cristo, a sabedoria, ele não fazia nada, não dava o bote errado, em outras palavras, né? Então, ele usando essa tipologia aqui, falando com Nicodemos lá atrás, ele diz: do jeito que Moisés fez lá, o Filho do Homem também vai ser levantado, né? E aí, ou seja, o Filho do Homem vai ser morto, mas ele vai, obviamente, ressuscitar. E aí, a partir daí, ele vai dizer para Nicodemos também: e todos atrairei para mim. No verso seguinte lá de João, capítulo 3, versículo 15 e 16, ele vai dizer a mesma coisa que ele está dizendo aqui: depois que ele for levantado sobre a terra, todos atrairei a mim, usando aquela tipologia lá do Antigo Testamento, né? Então, meus amados, que o Senhor nos abençoe com a bênção maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que, se Satanás, a antiga serpente, injetar o veneno do engano deles em nós, a nosso olhar para Cristo, o nosso olhar para Jesus Cristo, a nossa obediência a Cristo, o nosso ouvido das suas palavras, a crer em Cristo Jesus, anula esse veneno que com certeza nos levaria à morte, mas Jesus Cristo, com o seu sangue maravilhoso, né, o antídoto, o sangue do Cordeiro, inclusive do sangue do Cordeiro, das ovelhas, Cordeiro da raça, né, dos ovinos, é que tem o principal substância lá do sangue do Cordeiro, da ovelha, para fazer o antídoto contra a morte, contra o veneno das serpentes. Aqui no Brasil, por exemplo, faz isso, olha que beleza. Se o veneno da serpente tocar a gente, o sangue do Cordeiro nos purifica desse pecado. E Cristo derramou o seu sangue lá na cruz do Calvário para nos dar essa liberdade. A Ele, a Jesus Cristo e a Deus, nosso Pai, damos toda a honra e toda a glória por isso.